Vamos fazer a nossa prece, então, de abertura. Senhor Jesus, queridos benfeitores da vida maior, aqui estamos novamente na tua casa, buscando a apreensão de tudo aquilo que nos é ofertado na noite de hoje. Os conhecimentos, a energia, a presença dos amigos espirituais, reunião esta que se constitui sempre num verdadeiro banquete de luz e de paz, restando a nós a absorção de tudo isso, de forma a nos posicionarmos frente à vida de uma maneira diferenciada, passo a passo, deixando as vestes antigas e trocando-as pela nova do teu Evangelho. Sendo assim, Senhor, te rogamos que, mais uma vez na noite de hoje, sejamos abençoados pela tua luz, através dos nossos guias e protetores espirituais. É assim, em teu nome, e em nome dos bons espíritos, dos mentores de nossa casa, abrimos o encontro da noite de hoje. E que assim seja, então. Muito bem, o tema que nós optamos em tecer algumas considerações na noite de hoje tem íntima conexão, ao dia 2 de novembro, agora, passado, em que tradicionalmente, uma tradição religiosa nacional, se comemora o Dia dos Mortos, E nós sabemos que isso tem um grande impacto ainda na vida, no pensamento, nas meditações de uma grande coletividade, não só de pessoas que pertencem ao catolicismo, que têm o catolicismo como a sua devoção maior, mas a todas as pessoas, porque querendo ou não, ele nos remete ao pensamento voltado aos nossos entes queridos, aos desencarnados, mais recentemente, ou mesmo aqueles que já atravessaram os portais da morte há muito tempo. Porque é uma evocação popular, é uma forma de nos lembrar e, de uma certa forma, de nos conectar com os desencarnados mais próximos. Então, não foi à toa que Allan Kardec e os Bons Espíritos, na publicação de O Livro dos Espíritos, tratou deste tema, até porque, como a gente sempre comenta, o cenário que nós encontramos à época da codificação é um cenário em que há um claro predomínio do catolicismo. Então, todos os temas religiosos, praticamente todos os temas religiosos que Allan Kardec trata no processo da codificação, em especial em O Livro dos Espíritos, acaba abraçando alguns aspectos, algumas das visões clássicas do catolicismo, que imperavam ainda na sociedade. Uma delas era a comemoração dos mortos funerais, que está no capítulo 9 de O Livro dos Espíritos. Então eu vou fazer uma breve leitura da questão, da resposta dos Espíritos, e tecemos também um breve comentário. Então inicia pela questão 320, quando Allan Kardec pergunta: os Espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na Terra? E a resposta: muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes, e se são infelizes, serve-lhes de alívio. Vejam bem, que questão interessante e é absolutamente permanente, no sentido das nossas, da nossa forma de pensar, com relação aos entes queridos. Ou seja, uma questão que sempre irá nos provocar reflexões, se efetivamente eles são sensíveis à saudade. Por quê? Porque, ocorrendo a desencarnação do ente querido, é óbvio que nos primeiros momentos, primeiros meses, cada um, relativamente ao grau de compreensão individual, à religiosidade, às conexões que mantinham mais ou menos estreitas com aquele que partiu, é natural que esse período seja bastante turbilhonado, que as saudades imperem, que as dúvidas sejam muito
muito claras, muito intensas, né? E a gente procura preencher com aquilo que nós possuímos naquele momento a nível de fé, a nível de convicções religiosas. Passado algum tempo, e assim deve ser, né? A nossa tendência é amainar esse sentimento, né, intenso de perda, essa verdadeira ferida que se abre nas nossas almas. É natural que haja, né, um processo de cicatrização parcial. E aí, muitas vezes, vem a dúvida e a interrogação particular: puxa, eu deveria pensar mais naquele que partiu, eu deveria orar mais direcionado àquele que foi, ao meu ente querido, ao amigo, ao conhecido. Como eu devo proceder, já que eu não sei exatamente o seu estado? Como que eu vou aferir o estado espiritual deste ente querido, desse amigo, desse conhecido? Bom, primeiro, é absolutamente complexa essa definição do estado espiritual, porque nós temos uma pálida visão, muitas vezes, da verdadeira intimidade daquele que partiu, né? Mesmo o ente querido, mesmo alguém muito próximo, muitas vezes nós conhecemos apenas aquela expressão com a qual convivíamos, não conhecemos a sua intimidade, não conhecemos muitas vezes o seu passado, passado mais remoto. Então, avaliar a partir desses elementos, mesmo sendo alguém muito próximo, é bastante difícil. Depois, nós temos uma tendência, e é uma tendência equivocada, né, de colocarmos o ente querido sempre, em tese pelo menos, né, é tendência, em um patamar de, deve estar bem, deve estar melhor, deve ter obtido a paz. Não sei, né? Não é porque é próximo a nós que nós vamos santificar, porque nós mesmos não somos santos e nem seremos a curto, médio prazo. Nós estamos numa luta diária, né? Num verdadeiro desafio, né, a cada hora, de não resvalarmos nas mesmas poças do passado. Então eu não sei a verdadeira situação. Eu gostaria muito que meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, minha esposa, minha mãe, estivesse bem. Mas estará? Não sei. Não sei, né? E não podemos nos enganar com relação a isso. Então tudo isso, todos esses aspectos acabam num estado de ebulição na nossa mente. Ora, como que os bons espíritos e Allan Kardec simplificaram, se assim podemos dizer, já em O Livro dos Espíritos, afirmando que eles são, sim, sensíveis às nossas lembranças. Não importa o tempo, não importa se a desencarnação foi há 2 meses, há 1 mês, há 90 dias, há 1 ano, 2 anos ou 10 anos. Mas já faz 15 anos que desencarnou, 20 anos que desencarnou. Ora, a própria literatura espírita nos apresenta um panorama temporal bastante diverso da nossa realidade, da nossa visão. 10 anos para nós não representam 10 anos para o plano dos espíritos, ou para os espíritos, ou para uma parcela dos espíritos. 10 anos para nós pode representar 1 ano para eles, como pode representar 50 anos, vai depender do estado individual, de particularidades. Então, qual é a recomendação que eles nos façam? São sensíveis? Sim. Então, né, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Mas já devem estar bastante acomodados no plano espiritual, já devem estar integrados nas colônias. Que bom! E que assim seja. Mas, ainda que haja essa integração, ainda que já tenha ocorrido esse processo, né, de uma verdadeira, vamos dizer assim, participação na estrutura espiritual que o abriga, na colônia, seja na colônia ou outro nome qualquer, ainda assim a nossa lembrança, que é pensamento, que é energia, pode e deve ser direcionada a eles. Porque qual de nós não gostaria de ser lembrado com carinho, com afeto? Quem de nós não sorri sozinho na época do celular, quando recebe uma mensagem de um conhecido que seja, digo, poxa, faz tempo que eu não te vejo, estou com saudades.
Então faz parte da nossa psicologia, né? Do nosso estado emocional. Isso é que nos fortalece muitas vezes, né? É a lembrança espontânea, é a manifestação ainda que objetiva, pequena, rápida, de que alguém gosta de nós, que alguém sente saudade de nós, que alguém tem vontade de conversar conosco. Então, por que nós não iremos fazer isso com relação aos que partiram? Ah, mas eu já escutei numa palestra que quando a gente começa a pensar, a gente prende o ente querido. Não. Então, não escutou bem ou não expressaram bem. De novo, uma coisa, eu sempre uso o mesmo exemplo. Uma coisa, vamos pegar o exemplo do filho. O filho sai da nossa asa e vai fazer uma graduação, um curso no exterior. Está ficando cada vez mais normal isso, fazendo parte da vida. Olhem a diferença. Uma vez a cada 2, 3 dias, ou uma vez por semana, eu pai, eu mãe, eu parente, como é que tu tá, meu filho, minha filha? Estou com saudade, espero que tu estejas bem. Se precisar de alguma coisa, conta com o pai, conta com a mãe, avisa. Positivo. Ele está lá, está recebendo, vai devolver a mensagem sem se sentir invadido, sem se sentir cobrado, né? Sabendo que alguém está aqui, ou algumas pessoas estão aqui, o amando, o aguardando e torcendo por ele. Exemplo 2. Todo dia à noite eu ligo para o meu filho, para a minha filha. Como é que foi? Como é que foi teu dia? O que é que tu fez hoje? Por que que tu não fez isso? Ora, nós estamos invadindo a vida, né? Pressionando ele que já está numa situação alterada de vida, porque a situação normal seria em casa, junto aos pais ou na sua moradia, enfim, junto aos seus familiares, não necessariamente grudados. Mas ele já está lá com carências, ele já está lá com limitações. Então, no momento que eu faço isso, eu provoco a saudade exagerada, que irá influenciar no curso do seu processo de aprendizado e crescimento. Trazendo um exemplo simples para cá, para nosso assunto, é a mesma coisa com os que partiram. Então, lembrarmos deles, fazer uma oração, pedir que eles sejam iluminados, que permaneçam assistidos, que permaneçam no caminho evolutivo, é perfeitamente saudável e recomendado. E mais ainda, a segunda parte da questão, para aqueles que não são felizes dentro de uma concepção mediana, né? Porque, diz o Livro dos Espíritos, serve-lhes de alívio. E aqui eu sempre trago a recordação de Ivone do Amaral Pereira, a grande médium brasileira, o maior médium ao lado de Zilda Gama, né? Dentro da estrutura de espiritualismo, do espiritismo do Brasil. Ivone Pereira sempre dizia que ela pegava o caderno, o jornal local, à época, né? Nós falamos da década de 40, 50, à época ainda publicavam-se os casos de suicídio, eram publicados no jornal, e ela disse que ela pegava e anotava numa cadernetinha os nomes desses suicidas, principalmente aqueles que não tinham família, que eram encontrados depois, que ninguém reclamava o corpo, e ela dizia, porque nas minhas orações, e eu as faço todas as noites, eu coloco o nome deles nas minhas preces para aliviar-lhes o sofrimento. Porque estão ainda, muitos deles, alguns deles, não só suicidas, e outras tantas pessoas de vida um pouco mais complexa, estão ainda em sofrimento. Então a prece, a oração, a lembrança, em suma, sempre será positiva, quando não carregada de sentimentos pesados, de cobranças indevidas, dessa saudade travestida de cobrança, tipo, por que tu foi? Por que tu me deixou? O que eu vou fazer agora? Como é que eu vivo? Eu vou embora também. Olha, ele está lá do outro lado do oceano e tu queres que ele resolva os teus problemas. Então vejam, a lógica é exatamente a mencionada aqui nas entrelinhas dessa questão 320 de O Livro dos Espíritos. Então, lembrem-se, não deixem de lembrar,
Orem, façam uma prece pelo bem-estar, porque eles irão receber. E no tempo oportuno, da forma correta, irão nos responder. Através de impressões, através de sensações, a partir dos sonhos, né? E isso é uma forma de nos mantermos em comunhão, em conjugação. Depois ele pergunta, o dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? E os espíritos, os benfeitores, os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Ora, nós não precisamos de um dia de comemoração, de um dia de lembranças, né? Eles atendem a esse nosso chamado, ao nosso pensamento, à nossa lembrança, como atenderia hoje, amanhã, depois, daqui a 6 meses. Não existe datas, né? É um dia montado, construído em cima de uma história, né, antiga, né? Apenas isso, para marcar, vamos dizer assim, um fato que se queira destacar dentro do aspecto religioso social. Mas isso não representa mais do que a oração diária, ou uma oração espontânea, seja na rua, seja na condução, no carro, no trabalho. Não há diferenças em ser no dia e ser ou ser em outro dia, né? Então, nesse dia, como nos outros. Este é para eles um dia de reunião junto às sepulturas. Reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que o chamam. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Se nós levássemos um médium vidente a um cemitério, nós veríamos, provavelmente, no dia 2 de novembro, uma multidão de seres. Uma multidão de desencarnados. E, numa análise rápida, imediata e imprecisa, diriam, realmente, eles estão aqui às dezenas, às centenas, né? Então, logo, aquela conclusão equivocada, logo eles devem perambular por aí. Totalmente errada a conclusão. Porque se naquele local, naquele dia, há uma vontade com maior expressividade das pessoas que visitam aqueles túmulos, eles vão para lá. Mas não significa que estejam lá, que morem lá, que lá habitem, que sejam almas penadas dentro da visão popular. Agora, se todo mundo vai para lá, vamos para lá, vamos atender ao sentimento, né? Não vou atender simplesmente a um processo mecânico de limpeza de lápide ou arrumação de flores, não é isso, né? É estar próximo à pessoa, principalmente quando os sentimentos estão aflorados, que é uma das formas de conexão, por exemplo, do fenômeno mediúnico, guardadas as proporções. O que é o médium? O médium é um indivíduo normal que no momento, principalmente dentro de uma estrutura, vamos dizer assim, de trabalho, no momento da atividade mediúnica, no dia e na hora, naquele horário, né, consegue realizar uma expansão da alma, ou seja, dos sentimentos, de forma a poder conectar vibratoriamente com a estrutura energética dos espíritos ali trazidos. Então, ele faz uma expansão da alma, uma expansão dos sentimentos, que muitas pessoas traduzem como transe, um estado de transe, que é uma expansão da alma através de um processo mental, né, vamos dizer assim, de aclimatação àquela estrutura montada. Guardadas as proporções, não é uma reunião mediúnica, mas no momento que eu estou frente à sepultura do filho, da esposa, do marido, do pai, da mãe, ou seja, os sentimentos tendem a aflorar, porque as lembranças assim o provocam. Então, de uma certa forma, mais fácil se torna, entre aspas, uma conexão vibratória naquele momento, ainda que transitória. Mas não passa disso. Não passa disso. Se eu, à noite, deitado, sentado,
né, recolhido, assim o fizer, assim mentalizar, da mesma forma ocorrerá. E sob que forma comparece, como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Aquela pela qual eram conhecidos em vida. Ora, a história nos registra, né, a nível de literatura, o fantasma, o espírito, como sendo aquele ser coberto pelo lençol, né? Claro que isso tem origens, né? Tudo, as lendas, né? A informação que nos é passada de geração em geração, todas têm uma origem, né? Uma origem que nós vamos ter que buscar na história e na história do espiritualismo em geral, né? Fadas, gnomos, elfos, duendes, feiticeiras, a imagem diabólica, todas essas imagens, essas figuras, têm uma origem ancestral, né? Os espíritos tradicionalmente são apresentados, né, rascunhados, na forma daquele lençol, né? O que significaria, também em tese, em alguns casos, um esqueleto coberto por um lençol, para ter alguma forma humana, né? Ou representaria, vamos dizer assim, apenas o espírito, no sentido do ar, né, da atmosfera daquela pessoa, que tem uma cobertura. Os fenômenos espíritas, a partir da codificação, que foram observados a nível laboratorial, demonstram muitas vezes que para que um espírito se manifeste na forma de materialização, ou seja, para que ele se corporifique ante as pessoas, se torne visível ante as pessoas, é preciso que ele se revista de uma matéria extraída do médium, tá? Chamada ectoplasma. O ectoplasma é uma substância extraída da intimidade da célula, portanto é orgânico, é uma substância orgânica, substância que algumas pessoas, alguns médiuns conseguem exudar com facilidade e abundância. Então eles se cobrem desta substância e materializam-se. Quanto maior o poder de exudação, quanto maior o volume dessa substância, mais eles conseguem se corporificar. Quando há redução, uma quantidade reduzida dessa substância, eles se materializam parcialmente. Daí vem, muitas vezes, essa ideia apresentada, posta que o espírito aparece, ou é apenas, se materializa, ou aparece como se fosse um lençol. Esse lençol seria o lençol ectoplasmático. Mas aí há uma mudança, todo mundo acaba fazendo uma adaptação ou outra, só para traduzir rapidamente o porquê dessa visão clássica deste lençol. Na verdade, são observações do passado em torno do chamado fenômeno da materialização espiritual. Mas voltando, com que forma eles comparecem? E como seriam vistos caso houvesse evidência em alguns dos presentes? Como a pessoa era. Como a pessoa era. Ou seja, a imagem que nós tínhamos. Como ela transitava na vida. Não de forma alterada. Não de forma a nos dificultar ao extremo a identificação. Se apresentam como eram. Porque nós sabemos que o perispírito, que é o envoltório semi-imaterial da alma, grava a imagem que nós tínhamos antes da morte física. Então nós as veríamos como eram, na maioria das vezes, até mesmo rejuvenescidas, em função da perda do corpo físico, que é uma espécie de barreira, né? E que influi nos traços fisionômicos característicos daquela pessoa. Nós sabemos que na faixa dos 40 anos, 30, 40 anos, nós adquirimos a chamada maturidade física, né, total, plena, e seria a nossa forma tradicional de apresentação, né? Durante a infância, há todo um processo de transformação, né? A infância, tu vê hoje, ela está com uma carinha, tu vê daqui a 2 anos, ainda é uma carinha, um pouquinho diferente, mas não há uma fixação ainda de caracteres, que ocorre a partir da maturidade física. Do ponto X da maturidade
para a velhice há o quê? Um descompasso, né? Uma desconformidade com a linha clássica, em virtude do natural envelhecimento. Então, qual a nossa imagem padrão? A imagem da maturidade. É assim que todos nós vamos ficar no plano espiritual. Melhores. Melhores, mais magros, mais assim, mais como todo mundo quer. É a verdadeira plástica espiritual, que é o que todo mundo busca, né? Então, mas se a gente for mais gordinho, mais assim, mais assado, e quiser com isso comprovar para o vidente que eu sou eu mesmo, eu vou me manifestar dessa forma. Mas a tradicional é a maturidade física. E os espíritos esquecidos, Allan Kardec pergunta, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem apesar disso, sentem desgosto, blá blá blá, que lhes importa a vida é a resposta, né? Que lhes importa a terra, perdão. Somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, se não mais se lembram, não há o que faça o espírito voltar à terra. O que mais uma vez sedimenta a ideia de que os espíritos são atraídos pelas emoções e não pelo lugar físico. Ah, se eu não limpar o túmulo, se eu não renovar, nada, acontece nada. Nada, ele não está ali, não há nada ali. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito que uma prece feita em sua intenção? A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito. É a exteriorização desse fato. Pouco importa o lugar se a lembrança é ditada pelo coração. Mais uma vez, a ratificação de que todo esse processo de conexão é um processo mental e não o lugar em que nós estamos. Ainda continuando, a alma que volta à vida espiritual é sensível às honras que tributa aos seus despojos mortais? Não? Quando eles chegam a um certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrestre, compreende a futilidade das coisas. Frequentemente, porém, há espíritos que no primeiro momento da morte gozam de grande satisfação com as honras que lhes tributam. Onde a gente pode chegar isso de uma maneira prática, né? Nós não precisamos não fazer as coisas, porque somos espíritos. Quando nos tornamos espíritas e acabamos introjetando essas ideias, esses conceitos, isso não nos torna, ou não deve nos tornar, pessoas insensíveis. A nada da matéria nos importa. Da onde? Por que não? A pessoa não precisa de mais nada, ela está sendo, né, ela desencarnou, vai ser sepultada de qualquer jeito. Da onde? Por que isso? Né? Parece que o Espiritismo, né, transforma as pessoas em gente insensível. Então, nada há demais. Né? Mas eu gostaria de fazer isso. Faça! Porque isso é essencial para a sua satisfação psicológica. Mas o Espiritismo diz que o Espírito não vai perceber nada disso. Paciência. Faça. Porque ele pode sim perceber. Né? Os Espíritos são as almas dos homens. Alguns de nós somos muito mais apegados ainda a rituais, a simbologias, a cerimônias, a preces e outros menos. Uns de nós querem ser cremados, outros querem ser inumados. Já começa uma diferença violenta. Então, faça, não deixe de fazer. Não deixe de comer para fazer isso. Né? Mas faça. Não há proibições na doutrina espírita. Eu não visito cemitério. Eu já ouvi falar, eu não visito cemitério. Porque se eu for lá, eu venho carregado. Tu vai vir carregado do shopping. E muito mais. É verdade. Nós vamos ser carregados se a nossa energia for uma energia atrativa para determinada categoria de espíritos. Nós somos o melhor restaurante do mundo. Aquela conta não acaba mais, não importa. Se a ambiência espiritual for densa e nós assim saibamos, né, nós saímos carregados também. Então, essa coisa é totalmente desproporcional, é totalmente desconexa. Né? Busquem obras que digam que isso acarreta isso. Nós vamos encontrar livros que dizem, de repente, houve uma vinculação
De repente, ele foi visitar as ruínas tal, o cemitério tal, a igreja tal, e há a conexão. Tem gente que vai ao museu e sai com o espírito junto, né? Então, vamos fechar os museus do mundo, vamos fechar todos os sítios arqueológicos, né? Vamos fechar Auschwitz, que é uma lembrança permanente, né? O Holocausto, da barbárie humana. Vamos fechar? Não, mas é preciso. Ah, mas eu não vou porque eu vou sair carregado. Vai ser carregado de emoções, isso sim. Emoções que nos farão pensar, emoções que nos farão refletir. Isso é positivo, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com essas interpretações do espiritismo. Agora, se eu sou uma pessoa impressionável, e dentro da estrutura da mediunidade existem os médiuns impressionáveis, mencionado por Allan Kardec e os bons espíritos, não vá, não faça. Até porque o médium impressionável tem uma extrema sensibilidade que não o ajuda. Tanto é que sequer lhe é recomendável participar ostensivamente de reuniões mediúnicas. Participar, ele nem deve ter acesso a reuniões mediúnicas. Ele se ressente tanto da conexão da mediunidade que isso afeta a sua saúde. Mas é exceção. Isso é exceção. O espírito assiste ao seu enterro? É uma grande pergunta. Muito frequentemente. Algumas vezes não percebe o que se passa se ainda estiver perturbado. Vai depender da condição espiritual de cada um, do gênero da desencarnação. Se aquilo é positivo ou não para ele. Muitos, talvez uma grande maioria, são imediatamente levados para outros locais. Reabilitação, hospitais, clínicas, centros espíritas, praia. Leiam Além da Morte, psicografada por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Otília Gonçalves, que foi uma das cofundadoras da Mansão do Caminho, junto a Divaldo Franco. E ela narra os primeiros passos do pós-desencarnatório. Quando é levada, ela morre por uma crise de angina, ela é levada a uma praia no litoral das imediações lá de Salvador, para receber os fluidos, os eflúvios do mar. E ela narra uma multidão de espíritos que ali permanecem acampados a fim de se fortalecer de madrugada, porque as pessoas não estão, com os eflúvios marítimos. Ou seja, vejam que não há uma regra. Depende muito da tua assistência, da tua necessidade, né, do teu apego maior ou menor ao corpo, enfim, uma série de... Agora, se ele assistir, vai depender do seu estado particular. Eu posso assistir a minha própria inumação, né? E Kardec traz vários exemplos de participantes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que, ao desencarnar, enquanto estavam na chamada, então, de câmara ardente, que era, vamos dizer assim, uma antessala, né, dentro da estrutura de sepultamento dos antigos cemitérios, enquanto estava sendo velado, vamos traduzir, estava se manifestando através de médiuns junto a Allan Kardec. E outros sequer sabem, só vão despertar meses depois do momento do óbito. Então varia muito. Então não podemos fazer pensando que ele está ali ou que ele não está ali. Façamos o que tiver que fazer dentro da nossa estrutura. Enfim, vamos encerrar então o nosso encontro hoje, porque este é, em suma, vamos dizer assim, os aspectos tratados em O Livro dos Espíritos, e mais uma vez destacando, né, que o Espiritismo ele busca nos esclarecer com relação a esses aspectos. Nunca nos limitar à manifestação de afeto, de carinho, né, e busca nos promover no sentido de realmente mantermos as conexões mentais e emocionais que são indispensáveis, né, nessas relações que agora provisoriamente foram rompidas, né, porque a vida continua com a sua magnitude, com as suas belezas e com as conexões espirituais que tivemos, que mantemos e que iremos manter após este período nebuloso. Vamos fazer os passos então, né?